Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Salve-se quem puder. Ninguém sabe ao certo quem inventou essa frase ou quando, mas nós sabemos muito bem o que ela significa. Essa frase significa que quando a hora do aperto chega, cada um deve lutar para salvar a sua própria pele. Cada um deve lutar para se salvar individualmente. Salve-se quem puder. Porém, os versos nos quais nós vamos meditar hoje, eles vão dizer que, apesar de muitas pessoas estarem seguindo essa filosofia de vida, de cada um salvar a si mesmo, essa não é uma regra geral. Na verdade, existem pessoas que estão tentando salvar outros. Existem pessoas que estão procurando viver, não pelo egoísmo de salvar apenas a si mesmo, mas através do amor. O texto no qual nós vamos meditar hoje, para o qual eu peço que você abra a palavra de Deus, é Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27. Nós iremos meditar a partir do verso 27. Estamos encerrando hoje uma série de mensagens que tivemos em setembro sobre como enfrentar as tempestades da vida, aqui em Atos 27. Capítulo que fala sobre o naufrágio que Paulo enfrentou. E nós aprendemos, irmãos, com o apóstolo Paulo, duas características que precisamos usar para enfrentar as dificuldades da vida. A primeira característica foi a prudência, a sabedoria. Precisamos ser prudentes, até para vermos as viagens que devemos ou não devemos fazer. Porque muitas vezes nós nos envolvemos em tempestades que não são nossas, que não são da vontade de Deus para nós. E se nós formos prudentes, nós evitaremos problemas que Deus não quer que nós enfrentemos. Depois nós vimos uma segunda característica que Paulo usou, e que também serve para nós, que é a fé. Quando estivermos nas tempestades da vida, obrigado, Aristério, precisamos ter confiança em Deus, precisamos ter fé em Deus. E hoje, por incrível que pareça, a terceira característica que devemos ter ao enfrentarmos as tempestades da vida é o altruísmo. É o quê, pastor? O altruísmo. O que é o altruísmo? É o contrário de egoísmo. Egoísmo é você pensar em si. O altruísmo é você pensar nos outros, é você pensar no próximo. É a mesma coisa que amor. Pastor, nós devemos enfrentar as dificuldades da vida com amor, pensando nos outros? Sim. Nós veremos que sim. Através desse texto, nós vamos encontrar 3 exemplos de como 3 tipos de pessoas lidaram com isso. Um exemplo é negativo, é como nós não devemos agir. E os outros 2 são positivos. Queremos ver cada um dos 3 e o resultado de cada um dos 3. Em primeiro lugar, aqui nós vemos a falta de amor dos marinheiros. A falta de amor dos marinheiros. Vamos ler os versos 27 a 32. Vê se você consegue notar aqui a falta de altruísmo, a falta de amor de marinheiros. Verso 27, Atos 27 e 27 diz assim: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo,
acharam 15 braças. Primeiro 20, depois 15. Vamos já entender o que é isso. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade de te adorarmos, Senhor, coletivamente, como igreja, juntos. Obrigado por cada irmão que aqui conseguiu chegar, Pai. Também oramos por aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor os fortaleça. E aqueles que estiverem nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor os abençoe. O Senhor nos abençoe, Pai, agora na meditação da Tua Palavra, que possamos entendê-la. Que ela seja compreensível, Pai, ao nosso coração, para que possamos entendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas. Pois hoje vamos estudar assuntos tão importantes para a nossa própria salvação, Senhor, como também para a salvação daqueles que se encontram ao nosso redor. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos que depois de 14 dias de peleja, de muita dificuldade, as coisas finalmente começaram a melhorar. Faz 14 dias que um grupo de homens se encontra em dificuldade no mar. Porém, Lucas diz que no 14º dia, os marinheiros pressentem que a terra se aproximando. Eles estão na água, eles estão no mar, e eles não conseguem enxergar nada. Mas interessante, eles pressentem, não é coisa só de mulher, né? Mulher parece que tem um sexto sentido, mas aqui os homens pressentem que estão se aproximando de terra. O que eles fazem então? Eles lançam um prumo ao mar. E ao lançarem a primeira vez, Lucas diz que eles encontram 20 braças. O que é isso? 20 braças dá mais ou menos 37 metros de profundidade para a terra. Eles encontram terra a 27 metros de profundidade. Eles vão mais um pouco e eles lançam um prumo de novo. E agora eles encontram 15 braças, ou seja, 27 metros de profundidade. Então a profundidade está diminuindo. Isso significa que a terra está se aproximando. Então, com medo de baterem, porque eles não estão enxergando nada, o tempo está muito ruim. Com medo de baterem em alguma rocha, eles lançam 4 âncoras. Só que eles não lançam da frente da proa. Eles lançam da parte de trás, da popa. Porque aí o navio pode virar um pouco para trás. E ali eles ficam. E aí os marinheiros, interessante, antes disso, Lucas diz que eles oravam para que rompesse o dia. Essa é a primeira vez que Lucas diz que as pessoas que estavam no navio fizeram uma oração. Terça-feira passada nós meditamos sobre a fé do apóstolo Paulo. E o que é que nós vemos agora? Nós vemos que a fé de Paulo estava influenciando as outras pessoas do navio. Porque só ora quem tem fé. Eles oram para que o dia amanheça. Interessante. Eles creem que algo pode ser mudado no tempo se eles orarem. Irmãos, muitas vezes nós temos fé e nós achamos por alguns momentos que a nossa fé não está surtindo nenhum efeito nas pessoas ao nosso redor, que as pessoas continuam as mesmas, que nada está acontecendo. Mas aqui nós vemos que a minha fé e a tua fé, ela é capaz de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor a também terem fé. Porque Paulo tem fé. Agora, as outras pessoas que estão com ele no navio também começam a ter fé, influenciados pela fé do apóstolo Paulo.
Se eu e você tivermos fé, a nossa fé ela não pode, ela está influenciando alguém ao nosso redor. Podemos até não perceber, podemos até não ver, mas algo está acontecendo. Alguém está observando, alguém está aprendendo comigo e contigo. Então essa é uma boa notícia. Mas aqui nós também vemos uma má notícia. Qual é a má notícia, pastor? É o que os marinheiros tentam fazer. Lucas diz que os marinheiros procuram fugir do navio. E eles ainda fingem que vão lançar âncoras da proa, ou seja, da frente do navio. Eles fingem que vão fazer algo bom, mas na verdade eles estão procurando fugir daquela situação. Estão procurando salvar apenas a si mesmos, porque só tinha um bote salva-vidas, tinha mais de 200 pessoas no navio. E eles não pensam nas 200 pessoas, eles pensam apenas neles mesmos. E eles só não fazem isso porque Paulo percebe a intenção deles, chega para os soldados e diz: se eles fugirem, vocês vão morrer. Se eles fugirem, ninguém se salva. Porque o navio do jeito que estava, ia precisar de todo mundo ajudando. Então Paulo percebe: se eles fugirem, vocês vão morrer. Vocês não vão se salvar. E agora os soldados acreditam em Paulo, cortam as cordas e o bote escapa. É o bote que agora acaba fugindo. Paulo então dá a entender que a salvação deles dependia da permanência daquelas pessoas. E amados, infelizmente, é exatamente assim que o mundo faz. É exatamente assim que as pessoas sem Deus vivem. Elas vivem pensando apenas em si mesmos. Não se preocupam com os demais. A filosofia é: se eu tiver que me salvar sozinho, eu vou me salvar sozinho. Nem que para isso eu não salve os outros e, na verdade, eu estou disposto até a prejudicar os outros, se prejudicando os outros, eu puder me salvar. Essa é uma total falta de amor ao próximo. Ei, mas se nós não tivermos cuidado, nós como igreja, como crentes em Cristo, também vamos acabar agindo assim, pensando apenas em nós mesmos e não nos outros. Por exemplo, nós vemos isso muito acontecer em relação a igrejas, em relação a ministérios. A tendência é cada um se preocupar apenas consigo, e se lixem os outros. O importante é que o meu ministério esteja bem. E nós podemos trazer isso também para dentro de uma igreja, onde cada departamento vai se preocupar apenas consigo mesmo. O importante é o meu departamento, é o meu ministério. Estou nem aí para o ministério do irmão, para o ministério da irmã. Na verdade, às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos até fazer algo que prejudica o ministério do irmão ou da irmã. Então precisamos ter cuidado com isso aqui, para que isso não se reflita na minha vida e na tua vida. Porque essa atitude dos marinheiros, no final das contas, ela acaba não dando em nada. Tanto é que eles foram descobertos, não se salvaram, não deu certo o plano deles. A falta de amor, ela vai fracassar. Ela não vai dar em nada. Mas felizmente, não é apenas essa atitude que nós vemos aqui. Esse é o exemplo negativo, como eu disse para vocês, o exemplo dos marinheiros, que pensaram apenas em si mesmos.
Mas, irmãos, agora eu convido vocês a observarem comigo o amor do apóstolo Paulo. Se nós vemos falta de amor nos marinheiros, aqui nós vemos também a demonstração de amor do apóstolo Paulo. Vamos ler comigo os versos 33 a 38. Atos 27, 33 a 38 diz: Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Sabe o que aconteceu? Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Irmãos, não é só egoísmo que nós vemos aqui nesse texto, não. Não é só o egoísmo dos marinheiros, não. Aqui nós vemos também o altruísmo do apóstolo Paulo. Tinha comida para Paulo aqui? Tinha. E era muita. E se ninguém comesse, sobrava mais para quem? Sobrava mais para ele. Mas aqui nós vemos que mais uma vez, não é a primeira, mais uma vez o apóstolo Paulo se levanta para demonstrar amor por aquelas pessoas que estavam com ele, para tentar animar aquelas pessoas. E agora não somente isso, mas também para incentivá-las a se alimentarem. A preocupação de Paulo aqui era aquelas pessoas que estavam com ele. Faz 14 dias que vocês não comem. A salvação de vocês, olha a preocupação de Paulo, a salvação de vocês depende de vocês comerem. Se Paulo fosse cearense, ele diria: saco vazio não se põe de pé. Vocês têm que se alimentar, vocês têm que comer. E aí, para não ficar só nas palavras dele, Paulo dá o exemplo. Ele dá graças a Deus diante de todos e se alimenta. E quando ele faz isso, a influência de Paulo, as palavras de Paulo, o exemplo de Paulo, contribuem para que aquelas pessoas se alimentem. Elas recobram ânimo. Eu e você podemos trazer ânimo para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão famintas. Eu e você podemos dizer para elas o que elas podem fazer para melhorar. Eu e você temos esse poder. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. E aquelas pessoas recobram o ânimo. O apóstolo Paulo aqui nos dá um exemplo, igreja, de não pensarmos apenas em nós mesmos, de não termos medo de falar com as pessoas, de tentar ajudá-las. Ah, pastor, mas esse negócio de pensar nos outros, quem pensa nos outros acaba mal. Quem pensa nos outros só recebe ingratidão, né? Quem pensa nos outros só recebe falta de amor. Quem ama recebe falta de amor. Ninguém reconhece não, pastor. A gente tem que ser ruim mesmo, porque aí as pessoas dão valor. Quem é bonzinho demais é desvalorizado. Acaba se dando mal. Irmãos, esse é o pensamento de muitos. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Que quem age com amor vai se decepcionar? Que quem age com amor não vai ter recompensa? É isso que a Bíblia ensina? Pelo contrário, a Bíblia mostra que quando nós agimos com amor, a recompensa vem.
Isso fica muito claro nos versos finais. Isso nos leva ao terceiro exemplo que nós encontramos aqui, que é o amor do centurião. O amor do centurião. Vamos ler os versos 39 a 44. Conclusão do capítulo e da viagem de Paulo aqui. Verso 39 diz: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Uma enseada é algo que serve como um porto, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Verso 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se na areia e ficou imóvel, não saía para canto nenhum. Mas a popa, a parte de trás do navio, se abria pela violência do mar, pela violência das ondas. O barco estava sendo destruído. Agora olha o que acontece no verso 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Irmãos, aqui nós vemos que o barco, o navio, acaba encalhando. E por causa disso, a parte de trás do navio estava sendo destruída. Aí os soldados, então, dão a sugestão de que todos os presos, porque havia presos naquele navio, todos os presos fossem mortos. Para quê? Para que eles não fugissem. Por quê? Porque no Império Romano, o soldado que deixasse um preso fugir, pagava com a vida do preso. Ele pagava com a própria vida o preso que fugiu. Nenhum soldado podia deixar um preso fugir. Então os soldados pensaram: navio encalhou, ele vai se despedaçar, os presos vão fugir. E se eles fugirem, nós vamos morrer. O que é que eles pensam? Melhor eles do que nós. Melhor os presos morrerem do que nós morrermos. Então, eles dão essa ideia. Mas aí, irmãos, algo impressionante acontece. O que é impressionante é que Lucas diz que o centurião, ele queria salvar o apóstolo Paulo. Paulo era um dos prisioneiros. Paulo estava sendo levado para César. Paulo estava sendo levado para Roma, porque ele apelou para César e ele estava sendo levado para lá. Então, Paulo era um dos presos. Já tinha comida, só que ninguém queria. Estavam muito desanimados, ou então o enjoo era muito grande, né? O mar estava muito agitado e ninguém queria comer nada. Paulo, então, se preocupa com eles, demonstra amor por eles. E às vezes o pensamento que nós temos é: quem demonstra amor recebe alguma coisa? É recompensado de alguma forma? Agora nós vemos o amor do centurião pelo apóstolo Paulo. Os soldados dizem: centurião, mata os presos, porque se eles fugirem, a ideia era: nós vamos morrer no lugar deles. Só que Lucas diz que o centurião não gostou dessa ideia, porque matar os presos significava que ele também ia ter que matar o apóstolo Paulo.
E ele não queria, neste momento, ele não queria matar Paulo. Ele não queria que Paulo fosse morto. Por isso ele diz que os que sabem nadar sejam os primeiros a nadarem na direção da terra. E quem não sabe, se agarra aí, em algum pedaço de madeira, no destroço, seja lá o que for, para a gente conseguir chegar em terra também. Quem não sabe nadar, vocês devem também procurar viver. Olha o amor de um centurião, que nem crente era. Pergunta que eu faço é: o que foi que levou esse centurião a não querer a morte dos presos, inclusive do apóstolo Paulo? Alguém vai dizer, Tiago, talvez era uma característica dele mesmo. Ele era uma pessoa altruísta, né? Talvez fosse. Outra pessoa vai dizer, não, foi Deus que colocou no coração dele o amor por Paulo. Eu também acredito que isso possa ter acontecido. Deus pode colocar amor por alguém no coração de alguém. Mas eu também acredito que esse centurião acabou sendo influenciado pelo amor que Paulo demonstrou primeiro. Lembram o que acontece lá no capítulo 16? Quando Paulo está preso, um terremoto acontece, todos os presos se libertam, poderiam ter fugido, o carcereiro ia se matar, mas ele escuta um grito de alguém dizendo, não se mate, porque ninguém fugiu. Talvez Paulo, sabendo do que ia acontecer com o carcereiro, não fugiu e nem deixou ninguém fugir. Paulo não pensou apenas em si, Paulo pensou no carcereiro. E quando chega aqui no navio, um navio com problema, um navio com dificuldade, e Paulo, mais de uma vez, ele se levanta, e ele fala com as pessoas, e ele se importa com as pessoas. E sabe o que é interessante? É que Paulo se importou com todos. E por que isso é interessante, pastor? Porque naquele navio tinha gente que não queria dar ouvidos a Paulo. Naquele navio tinha marinheiro que pensava apenas em si, que era egoísta. Só que Paulo não seguiu o exemplo deles. Paulo os amou também. Ou seja, Paulo fez o bem até a quem fez o mal para ele. E agora, o que é que acontece? Agora um centurião, que não é ninguém da família de Paulo, que nem crente é, quer salvar Paulo. E qual é o resultado? Lucas diz que o resultado de tudo é: e foi assim que todos se salvaram em terra. Não foram alguns que se salvaram, não. Não foi a maioria que se salvou, não. Todos se salvaram em terra, por causa da prudência de um homem, por causa da fé de um homem, e por causa do amor de um homem, todos conseguiram se salvar. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós aprendemos aqui sobre se salvar? Eu comecei citando, salve-se quem puder. E o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que nós não precisamos prejudicar os outros para salvar a nós mesmos. Nós podemos amar os outros, isso não vai prejudicar a nossa salvação. Quando nós ajudamos os outros, nós não estamos nos prejudicando. Foi o que os marinheiros pensaram. Se eu pensar nos outros eu morro, eu vou pegar o beco. Eu vou escapar nesse bote aqui, vou fingir que eu vou pegar uma âncora, e aí, eu escapo, porque senão se eu ficar aqui pensando nos outros, eu morro. E esse, às vezes, é o pensamento que nós temos.
Ah, se eu for ajudar fulano, se eu for ajudar cicrano, se eu for dar a mão, se eu for ajudar o ministério tal, o meu ministério não vai dar certo. Se eu for ajudar o departamento tal, como é que fica o meu? O nosso amor aos outros não nos prejudica. Pelo contrário, muitas vezes vai contribuir para a nossa própria salvação. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Ele pensou no próximo, e no final, alguém pensa nele. Na hora que ele não pode fazer mais nada, alguém o ama. Alguém pensa em salvar a vida de Paulo. Aqui nós vemos aquela famosa lei, chamada lei da semeadura. Que a gente só lembra para o mal, né? Se plantar o mal, também colhe o mal. Aí está sofrendo porque plantou. A gente só lembra da lei da semeadura para o mal. Eu queria dizer para vocês que ela também serve para o bem, viu? Nós também vamos colher o bem que nós plantarmos. E nós vemos isso aqui na vida do apóstolo Paulo. Ele plantou o bem, ele se preocupou com aquelas pessoas, e aquilo acabou voltando para ele também. É por isso que nós temos que enfrentar as tempestades da vida com amor, pensando no outro. Porque muitas vezes é quando pensarmos nos outros que nós vamos receber a recompensa de Deus na nossa vida. Trazendo para a nossa igreja, nós temos muitos pedidos de oração. E aí alguém pode pensar, mas eu também tenho. Eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho os meus problemas. E aí deixa até de orar pelos outros. Quando na verdade, orar pelos outros não te atrapalha de resolver os teus. Pelo contrário, quando você ora pelos outros, você está incentivando os outros a também orarem pelos teus problemas. Ah, fulano de tal é tão interessado em orar e interceder, que agora ela está passando pela dificuldade. O que eu vou fazer? Agora eu vou orar por ela também, porque eu vejo que ela ora pelos outros, ela ama os outros, ela se preocupa com os outros, e aí essa pessoa recebe a recompensa naquele exato momento. Isso vale para os departamentos da igreja. Ah, hoje tem culto, não é do meu departamento, não é do meu ministério, mas é do meu irmão, da minha irmã. Eu vou lá dar uma força. Aí quando for no dia da tua programação, aquele irmão, aquela irmã vai estar lá ajudando você. Talvez tenha alguém na tua família, alguém na tua vida, que alguém até já disse, ei, desiste. Corta os laços, deixa morrer, não tem mais jeito não. Mas aí talvez não seja isso que Deus queira de você. Talvez o que Deus quer de você é que você seja um centurião, que vai dizer, não, mas eu vou ainda tentar salvar essa vida. Eu vou lutar ainda, ei, se agarra aí nesse destroço, se agarra aí nesse pedaço de salvação, que eu creio que você ainda pode nadar até a terra. Talvez Deus está dizendo para alguém aqui, não desista daquela pessoa que parece que não tem mais jeito, alguém da tua família, alguém que você conhece, que parece que não tem mais salvação. Talvez Deus esteja querendo que você seja que nem o centurião, que vá ainda acreditar na salvação destas pessoas. Que nós enfrentemos as tempestades da vida com amor, pensando nos outros. E quem sabe, quando esses outros se salvarem, eles acabem contribuindo para a nossa própria salvação. Eles acabem se tornando instrumentos de Deus. Hoje nós estamos ajudando estas pessoas, mas amanhã, quem sabe, são eles que estarão ajudando a nós. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Pai.
Quero agradecer ao Senhor por este evangelho que é ensinado na tua palavra. Que é um evangelho, Pai, que não nos ensina a sermos egoístas, a não pensarmos apenas em nós mesmos, a não pensarmos apenas, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações. Pai, não apenas naquilo que nós temos que fazer para o Senhor, não. Nós queremos ser, Senhor, daqueles que estão fazendo a própria parte, mas estão também se importando com a parte do outro, com a dificuldade do outro, com o ministério do outro, com a família do outro, com a doença do outro, com os problemas do outro, com a salvação do outro, Pai. É isso que o Senhor nos ensina aqui, porque isso não vai nos prejudicar, pelo contrário, pode até contribuir para a nossa própria salvação, Pai. Foi isso que nós aprendemos hoje com a Tua palavra. Então ajuda-nos a não sermos egoístas, Senhor, a não estarmos olhando apenas para nós mesmos, como aqueles marinheiros fizeram e se deram mal, mas no final eles acabaram sendo salvos pelo amor do apóstolo Paulo, Senhor. E este é o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que a Tua igreja seja, Pai, um local feito por pessoas altruístas, que pensam no próximo e não apenas em si mesmos. Por isso agora, Pai, nós queremos aproveitar para orar por aqueles que estão necessitados, Senhor, de oração. Queremos lembrar, Senhor, da família do Henrique. Pai, que inclusive no passado o Senhor me fez lembrar isto, já congregou aqui conosco. E hoje, Pai, nós não sabemos exatamente como ele está, a não ser que ele está passando por dificuldades muito grandes, Senhor. Por estas perdas que ele tem sofrido. Pai, vai lá no coração dele. Pai, conforta o coração dele, fortalece o coração do Henrique. Também desta família, Pai, que hoje perdeu o marido, perdeu o pai. Aqui bem perto de nós, Pai, estivemos ali hoje, orando, lendo uma palavra, confortando. Pai, eles não são da nossa igreja, mas o Senhor os ama, Pai. Nós devemos amá-los também, independente do que eles sejam, onde eles estejam, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Sei com o irmão Quixadá, Pai, que ele se recupere totalmente. A irmã Rivani, Pai, que ela esteja completamente curada, Senhor. Queremos pedir, Senhor, pelo pai do Fernando. Queremos pedir, Senhor, por este irmão que ele conheceu, este senhor de idade. Ele pede oração por ele também, Pai, que está acamado. Pai, ele não se batizou, ele quer ser batizado, Pai. Nós pedimos, se for da Tua vontade, concede essa bênção para ele, Pai. Ele se converteu, mas ele não desceu as águas porque ele ainda não pôde fazer isto, Pai. Nós pedimos que ele tenha esta oportunidade, Senhor. Ó, Senhor, venha abençoar a Tua igreja. Hoje é 27 de setembro, estamos há 2 meses do aniversário da nossa igreja, Pai. Queremos agradecer pelo que o Senhor já fez. E queremos neste momento, Senhor, neste dia especial, pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso aniversário, Pai. Porque o nosso desejo é sairmos ainda mais das 4 paredes. É irmos e pregarmos aqui, ali e além, Pai. É esse o tema que o Senhor nos deu. Nós queremos pedir que o Senhor aqueça os nossos corações com amor, Pai. Não apenas por aqueles que nós já alcançamos, mas por aqueles que ainda não foram alcançados, ou precisam ser alcançados novamente, Pai, porque estão agora nas trevas, estão afastados dos Teus caminhos. Pai, que o Senhor os conquiste novamente para Ti, para o Evangelho. Pai, sê com cada um de nós, sê com as nossas famílias, sê, Senhor, com a minha esposa, Pai, sê com os exames que ela tem feito, Pai, que possamos entender essas dores que às vezes ela sente, Pai, para que ela possa ser tratada e curada. Sê, Senhor, com cada um de nós, sê com aquela criança, aquele menino que tem sofrido também. Senhor, nos ensina cada dia mais a como Te agradar e a como Te imitar na nossa vida. Recebe, Senhor, este culto que nós oferecemos a Ti, Senhor. Sê com cada um dos Teus servos, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Sê com a família de cada um.
Aqueles que estão sem emprego, Pai, abre uma porta de emprego para cada um. Dá sustento, Senhor. Sê com os familiares que ainda não se entregaram a Ti, daqueles que estão aqui, Pai, orando por eles. Nós cremos que o Senhor é capaz de tocar o coração. Por isso, Senhor, mediante tudo isso, mediante estes louvores, a Tua palavra e a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Pai, que nós sentimos aqui, é que nós pedimos tudo isso e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode ficar de pé para nós encerrarmos o nosso culto. Possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós encerramos, Senhor, neste momento, desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.